Queridos, nessa manhã, hoje pela manhã, nós tivemos o nosso último encontro aqui da EBD do ano, né, de 2020. Nós vamos retomar o ano que vem, enfim, continue orando pela escola bíblica, por esse ministério abençoador aqui nesta igreja. E hoje foi um bate-papo sobre os desafios que a igreja encontra, né, na sua trajetória, a igreja triunfante de Jesus, a qual você e eu fazemos parte, e os desafios da igreja em tempos atuais. Aliás, a igreja sempre passou por desafios, né? Desde quando esta comunidade de pecadores redimidos se encontram para louvar o seu Senhor e Salvador Jesus. Ela passa por desafios, ela passa por lutas, mas ela triunfa por causa de Jesus. Como o pastor Jackson bem falou aqui, já no início do culto, porque o Espírito Santo no Pentecoste, ele veio para habitar em mim, em você, quando você se arrependeu e creu em Cristo Jesus, e ele permanece. O Espírito Santo permanece com a igreja, ele não foi embora, ele continua. E é ele quem, o Espírito Santo de Deus, quem faz o que faz as coisas acontecerem para a glória de Deus. E aí a gente falou hoje sobre Atos 2, 42, 47, e a gente vai continuar falando sobre Atos 2, 42, 47. E nessa passagem a gente vai destacar as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu falei sobre 4 pontos ou 4 características, 4 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, no mês de setembro, durante o mês de aniversário da igreja, mas eu apenas pontuei esses pontos, eu apenas falei sobre eles de forma muito superficial e a gente não compartilhou, a gente não se aprofundou, porque nós tivemos outros compartilhamentos da palavra de Deus que foram abençoadores aqui, e nós deixamos para um outro momento, e esse outro momento é hoje, tá bom? Então, Atos 2, 42, 47, dando sequência a tudo que a gente ouviu hoje pela manhã aqui. Quem esteve aqui teve também a oportunidade de compartilhar e de agregar com o nosso bate-papo aqui hoje de manhã. Então vamos lá, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, segundo essa passagem de Atos 2, 42, 47, vamos ler todos juntos, vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo de pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E os servidores acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Essa passagem de Atos 2, de 42 a 47, ela é um texto muito popular, muito pregado, ensinado, compartilhado. E novamente nós vamos falar sobre essa passagem hoje. Deus, ele se propôs em seu plano redentor a edificar a sua igreja, a chamar um povo para si e edificar esta igreja, esta comunidade da fé, essa comunidade redimida, perdoada em Cristo Jesus. E Deus, ele continua fazendo, ele continua aperfeiçoando a sua igreja. Deus continua aperfeiçoando a sua noiva, como também é conhecida a igreja, né? Para o grande dia, o dia de Cristo, quando ele voltar para se reunir com a sua igreja. Deus está nos aperfeiçoando. Sempre se lembre disso, não é? Eu e você, nós, igreja do Senhor, ele está trabalhando por nós e através de nós. E esta passagem, queridos,
É muito comum a gente olhar para esse texto e vislumbrar uma igreja perfeita. A gente colocar uma boa dose aqui de romantismo e vislumbrar essa igreja perfeita, essa igreja sem dificuldades, essa igreja sem falhas. Mas acontece que essa igreja tinha sim dificuldades, tinha sim falhas, tinha sim problemas de heresia, problemas de engano, problemas de imoralidades. Ela tinha vários problemas, porque era composta de pessoas como eu e você. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas é a igreja triunfante por causa de Cristo Jesus, a igreja triunfante por causa do Espírito Santo de Deus que nela habita e nela está. Você crê na presença do Espírito Santo nesta noite, neste culto? Eu também creio. Eu também creio. É Ele quem faz as coisas acontecerem. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos levanta. A obra do Espírito Santo de Deus em nós. E essa igreja com dificuldades. E a prova disso a gente olha para a igreja de Corinto. É só você ir lá ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta, você vai ver quantas dificuldades. Mas era uma igreja que tinha o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que quando se arrependia, confessava os seus pecados, as suas dificuldades, grandes coisas eram feitas através desta igreja. Mas essa passagem nos mostra como é interessante, como é importante e necessário nós buscarmos o equilíbrio entre a doutrina, o ensino e uma vida prática no nosso dia a dia, a nossa missão, e é isso que esse texto quer nos ajudar. E Lucas apresenta algumas marcas aqui, a gente vai pontuar só 4 marcas, evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja viva por causa da presença do Espírito Santo nela. Esta igreja, a comunidade evangélica no Jardim Colorado, é uma igreja viva. Posso ouvir um amém? Isso não é um chavão, queridos. É porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim, apesar de nós. Deus nos chamou, Deus nos perdoou em Cristo Jesus e nos reuniu aqui, nessa igreja local. Mas a igreja do Senhor Jesus está reunida por todo este planeta. A igreja universal, ela está reunida, ela está por todo este planeta, cumprindo a sua missão. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que se dedica ao estudo da palavra, conforme o versículo 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Interessante vermos que Lucas aqui, em Atos, ele já começa destacando, enfatizando o compromisso e o zelo da igreja com a palavra de Deus. É este compromisso com Deus da palavra, é esse compromisso com a palavra de Deus, este zelo, essa busca, essa dedicação, esse anseio pela palavra de Deus que já começa a marcar esta igreja cheia do Espírito Santo. É isso que Lucas já começa destacando. Havia a dedicação dos apóstolos em questão, eles se esmeravam, se dedicavam a ensinar, a pregar a palavra de Deus. E lá em Atos capítulo 6, é muito interessante, no versículo 2 e versículo 4, a gente vê que começou a surgir algumas demandas dentro da igreja, demandas sociais dentro da igreja, de ajuda às viúvas e os órfãos. E os apóstolos se reuniram com a igreja em questão e falaram: olha, nós queremos aqui fazer uma reunião, nós queremos aqui escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para cuidar dessa demanda, enquanto nós vamos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração. Tremendo isso. A igreja, em seu movimento, em sua missão, ela continua, mas ela se organiza e se reestrutura. Mas há prioridade, ensino da palavra de Deus e dedicação também à oração.
Por um lado, esses homens que se dedicaram, se esforçaram, se esmeraram para fazer isso, e por outro lado, homens e mulheres convertidos em Cristo Jesus que desejavam constantemente, ardentemente aprender a palavra de Deus. É interessante que Atos capítulo 2, versículo 41, a gente vê que de 120 já houve um pulo para 3.000 novos convertidos nessa igreja. Atos 2, 41. 3.000 pessoas reunidas se ajuntaram a esta igreja que começou com 120. Com fome pela palavra de Deus, desejosos. E nós vemos aqui a presença do Espírito Santo de Deus, o enchimento do Espírito Santo de Deus, que também é chamado de o Espírito da verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Nós vemos uma igreja que se submetia a esse ensino dos apóstolos, que buscava isso, buscava a palavra, se submetia à autoridade da palavra, e o esforço desses homens para ministrar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Fantástico, presença gloriosa do Espírito Santo de Deus e o conhecimento da verdade, isso anda junto. É assim que a igreja se enche da presença do Espírito Santo, buscando a palavra, se alimentando da palavra. E nós vamos ver aqui também se alimentando e tendo comunhão uns com os outros. Essa é a combinação perfeita, queridos, de igreja buscando a palavra, se alimentando da palavra e a presença do Espírito Santo na igreja. Espírito Santo, palavra, palavra, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da palavra de Deus, que aplica a palavra de Deus às nossas vidas. Isso nós precisamos para uma vida prática, de testemunho, de perseverança. Eu me lembro que quando eu me converti aqui em 1999, uma das coisas que mais me marcou aqui também foi este zelo, este compromisso com a palavra. O pastor José Paulo sempre frisa isso, e a gente está aqui hoje enfatizando mais uma vez isso. Como eu aprendi e continuo aprendendo de Deus através da sua palavra, eu creio que você também. Uma das marcas que eu percebi nesta igreja desde quando eu cheguei aqui, o compromisso e o zelo pela palavra de Deus. E nós temos a continuidade dessa doutrina apostólica hoje, através do quê? Dos apóstolos? Não, mas através da doutrina apostólica, do ensino apostólico no Novo Testamento, que é o que nós estamos, inclusive, compartilhando aqui. E temos também toda a Escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento, à nossa disposição. Olha que bênção. Tremendo isso. E o Espírito Santo de Deus aplicando esta palavra em nossas vidas. À medida que nós nos submetemos à sua autoridade, à medida que nós a buscamos, à medida que nós queremos, desejamos isso, né? E que bênção. E nós temos na igreja pessoas que pregam, pessoas que ensinam. Por isso que, com o apoio de vocês, com o apoio dessa igreja, nós queremos continuar nos esforçando para continuar ministrando através da EBD, a palavra de Deus. Isso é bênção. Isso é bênção. Isso também me marcou desde quando eu cheguei aqui nesta igreja local. Que bênção. E também nós temos os pais, os papais em casa, né? Abençoando seus filhos, também ensinando a palavra de Deus dentro de casa. Isso é muito importante. Que bênção. Então, uma igreja, uma das marcas, a primeira aqui, marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, é que ela se dedica ao estudo, ao ensino da palavra. Você vai ver aí comunhão, oração, você vai falar, por que isso não é um ponto? É porque a comunhão e a oração nós colocamos aqui junto com outra marca, tá bom? Não tem problema nenhum se nós destacássemos ela separada, não tem problema nenhum, mas eu coloquei junto com a outra marca aqui, que é a adoração e comunhão. Tá? Nós vamos agora para a segunda marca, a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, da qual você e eu fazemos parte. Uma igreja que se dedica e valoriza a comunhão.
conforme o versículo 42, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Nós vamos ver novamente a comunhão aí no versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E o versículo 45, um dos aspectos também dessa comunhão, dos frutos dessa comunhão, é a generosidade. O versículo 45, onde a palavra de Deus diz que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se dedica e valoriza a comunhão. E aqui nós temos um termo aqui que significa koinonia, comunhão, koinonia, que significa ter tudo em comum. Cristãos que têm uma vida cristã em comum, né? Aquilo que nós compartilhamos como igreja do Senhor Jesus. Essa comunhão, ela já começa no nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, e com Deus Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós. Nós compartilhamos juntos, nós, Igreja do Senhor, desta graça, comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa comunhão trinitária, né, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos move a uma comunhão, a ter tudo em comum entre nós, conforme a Bíblia diz aqui nessa passagem, a tal ponto de nos preocuparmos uns com os outros, compartilharmos os nossos dons uns com os outros na edificação da igreja e até mesmo compartilharmos recursos no momento de necessidade. Partilhamos juntos desses dons, partilhamos juntos dessa ajuda mútua dentro da igreja e também fora dela. Eles gostavam de estar juntos, né? Eles gostavam de estar juntos no templo e também se reuniam nas casas, nos lares, e isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E o salmo muito interessante, que o Salmo 133, que foi lido aqui pelo nosso irmão Chiquinho na leitura bíblica de hoje, é justamente ele que eu destaquei aqui. E nós vemos aqui, no Salmo 133, a importância da comunhão dos santos, dos cristãos, dos crentes, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O Salmo 133 que nós lemos aqui diz exatamente isso. E diz que onde o Espírito Santo de Deus está, ali há comunhão, ali há bênçãos e ali há vida, vida com significado, esperança. Que bênção poder termos comunhão, queridos, uns com os outros. Eu me lembro que quando eu estava chegando, me aproximando aqui do Colorado, eu cheguei aqui e fui convidado, aliás, para participar de uma noite da pizza. E me escalaram para cortar cebola e tomate. Os irmãos aqui, bamba, né? Super gente boa, né? E colocou... eu me emocionei com essa comunhão, né? Cortando cebola. Mas é muito interessante isso, eu me aproximando de Deus, me aproximando da igreja do Senhor, me aproximando de vocês, colocado para cortar cebola e tomate ali na noite da pizza. Como eu fiquei alegre ali. Pastor Zé Paulo falou, se emocionou, né, com as cebolas ali, mas realmente foi algo emocionante. Eu fiquei muito feliz, eu fui muito bem acolhido, fui muito abraçado, fui muito encorajado a continuar aqui com vocês. Eu falei, puxa vida, que gente diferente, né? Que gostoso, que bom. Comunhão, a alegria, a motivação, a vida, a renovo. Nós precisamos uns dos outros. Falhamos, sim, falhamos. Aliás, essa palavra compartilhada hoje não é para apontar as dificuldades, as falhas da igreja, não.
é para nos motivar a buscar o enchimento do Espírito Santo, é para nos motivar a desejarmos essas marcas, essas evidências do Espírito Santo em nós, para que possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, para a glória dele, para a nossa edificação e para que o mundo saiba que Deus os ama. Não é para ficar apontando o defeito da igreja, nós não precisamos ficar fazendo isso, mas nós precisamos sim desejar mudar, crescer, experimentar cada vez mais este doce, santo e poderoso Espírito Santo de Deus. Tem muita gente já apontando as falhas da igreja, não precisa de nós aqui estarmos fazendo isso. Essa palavra é para nos motivar, para nos encorajar a desejar e buscar isso. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero. E que bom que podemos pedir ao Senhor isso. Senhor, me encha do teu Santo Espírito. Você sabe que um dia eu estava pedindo isso para Deus, e eu procuro fazer isso com alguma constância. Entendo que eu preciso fazer com mais constância. Eu estou me colocando aqui como um necessitado do enchimento do Espírito Santo de Deus. E uma vez, quando eu estava orando, pedindo isso para Deus, Deus me falou: busque a minha palavra. Eu falei: Senhor, obrigado. Eu estava querendo ver se o teto abria aqui, mas o Senhor falou para eu ir até a sua palavra. Me alimentar da palavra de Deus. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, vai ministrar a palavra dele no meu coração. Vai me ajudar a superar as minhas dificuldades, os meus desânimos, os meus fracassos, as minhas frustrações e decepções. Ele vai me levantar, Ele vai te levantar, Ele vai te fazer superar e triunfar sobre tudo isso. Muito interessante que nós vemos que aqui o primeiro fruto do Espírito, o amor, é o amor que move esta igreja para esta comunhão, desejar ter as coisas em comum, desejar ouvir a dor do outro, ouvir o que o outro tem para falar. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente vê aqui também uma igreja generosa. A gente já falou sobre isso em outras mensagens. O versículo 45 mostra essa generosidade de ajuda de uns para com os outros. E aqui uma ajuda para os necessitados dentro da igreja. Atos 2, 42 ao 47 fala especificamente sobre isso nesse texto em questão, né? Quer seja através de ministérios estruturados. O que eu quero dizer com isso? Ministérios para ação social que estão bem estruturados, e algumas igrejas fazem isso muito bem. Louvado seja Deus por isso e por essas igrejas que se estruturam dessa forma. Mas também através de ajudas voluntárias, mesmo que sejam informais, não tão estruturadas, mas que bênção também agir com generosidade dessa forma. Talvez você não saiba, mas essa igreja se movimenta abençoando uns aos outros, até mesmo com recursos quando possível, mas se movimenta nesse sentido. Poderíamos nos organizar, nos estruturar melhor para isso? Sim, eu concordo com vocês. Mas essa igreja está atenta a isso. Ela se preocupa com isso. E quando deixarmos de fazer isso, nós precisamos nos corrigir com a graça de Deus e estarmos atentos e sensíveis a isso. Mas eu louvo a Deus porque eu já fui ajudado por você, meu irmão, minha irmã. E eu sei que tantos outros também já foram ajudados aqui neste lugar. Generosidade. Generosidade. A comunhão nos leva a isso também, a sermos generosos uns com os outros. A gente só vai saber da necessidade do outro quando a gente tem comunhão. Você concorda? Senão a gente não vai ficar sabendo. E a generosidade, segundo a palavra de Deus, é uma característica do povo de Deus. É uma característica do povo de Deus. E sabe por que a generosidade é uma característica da igreja, do povo de Deus? Porque Deus é generoso. O nosso Deus e Pai é generoso.
Ele nos dá da sua graça e do seu amor gratuitamente. Estende a sua mão salvadora gratuitamente. Estende o seu amor salvador gratuitamente. Ele tem prazer em dar. Deus é generoso e espera que o seu povo seja também generoso. Essa igreja praticava comunhão e também tinha generosidade. Terceiro ponto, a igreja que se dedica à adoração. E aqui na adoração, eu também segui a linha que John Stott seguiu no livro dele, é onde eu coloquei o partir do pão desta igreja, as reuniões de orações dessa igreja, eu coloquei aqui no momento de adoração. Nós falamos o primeiro ponto, a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. As marcas, a primeira é que se dedica ao ensino da palavra. O segundo é que se dedica à comunhão e valoriza a comunhão. O terceiro, agora, uma igreja que tem prazer em adorar o seu Deus. Prazer em adorar. Você e eu estamos aqui, acima de tudo, para louvar a Deus. Também para sermos ministrados por este Deus através do Deus Espírito Santo. Para termos comunhão uns com os outros aqui. Quantos abraços você recebeu nessa noite aqui? É? Devagarinho a gente está se abraçando, né? De ladinho, né? A gente já está trocando soquinho por um aperto de mão também, que bênção. Mas, queridos, como o Jonathan falou aqui, nós viemos aqui adorar o Senhor. Uma resposta, a adoração é uma resposta a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nossas vidas. É uma igreja que se dedica à oração, conforme o versículo, à adoração, conforme o versículo 42. O partir do pão e as reuniões de oração é também uma forma de adoração. E esse partir do pão também se refere à Santa Ceia, além das refeições nos lares, que também eram acompanhados da Santa Ceia, que o versículo 46 fala aqui. Então, uma igreja que se dedica à adoração, uma igreja que se coloca diante do seu Deus e Pai e declara o seu amor para com Ele, que declara como depende dEle, que declara que deseja, como deseja e anseia ser melhor a cada dia, para agradar o coração desse Deus Pai. E como que a igreja fazia isso? Se reunindo em oração, participando da Santa Ceia, se encontrando no templo, naquele contexto, e também nos lares. Olha só, essa igreja, quanto ela tem para nos ensinar, né? Encontros mais formais e encontros menos informais. No templo e nos lares. Não quer dizer que o encontro nos lares eram menos reverentes. Não, a gente vai ver aqui que havia muito temor e reverência em todos esses encontros para adoração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja adoradora. Estava no templo e em suas casas, os pequenos grupos reunidos para adorar a Deus. Também uma das coisas que me marcou aqui, e eu sou fruto junto com muitos de vocês aqui de grupos familiares, encontros nos lares. Vemos aqui uma igreja com equilíbrio no culto, no seu momento de culto, no seu momento de adoração, tendo seus encontros, como eu falei aqui, formais no templo. E tendo também os seus encontros nos lares, mais informais, onde a gente fica mais à vontade, tem um pouco mais de tempo, podemos falar de outros assuntos, estamos mais pertinhos uns dos outros, mas não quer dizer que isso é menos reverente. A Bíblia diz aqui que eles participavam desses encontros de adoração com alegria e muito temor, com sinceridade de coração. É interessante, queridos, eu quero fazer uma observação, é muito interessante a gente observar aqui que esses primeiros cristãos, em Atos, eles, depois que se converteram,
a Cristo Jesus, eles continuaram adorando a Deus no templo, participando das reuniões de oração no templo. O templo caracterizado nesse contexto por uma liturgia, talvez um pouco mais engessada naquele contexto, uma liturgia com conceitos judaicos bem fortes, igreja lá, mas eles estavam lá. Eles não romperam com a igreja, com o templo. Eles não se opuseram a ela. Estavam lá, aguardando Deus providenciar as mudanças que Deus ia fazer através da sua igreja. Muito interessante. Eles não romperam de imediato com o culto do templo institucionalizado naquele contexto. Muito provavelmente, esses cristãos que se converteram a Cristo Jesus, eles, quando participavam dos encontros, das reuniões no templo, eles não participavam dos sacrifícios de animais mais. Eles não participavam porque eles entendiam que tudo isso foi se cumprido definitivamente na morte e na ressurreição de Jesus, o sacrifício definitivo para perdão dos nossos pecados. Eles não participavam deste ato litúrgico no templo, mas eles estavam lá em oração, eles estavam lá com outros irmãos louvando a Deus. Muito interessante isso. Infelizmente, eu já ouvi algumas vezes, eu prefiro o culto nos lares porque na igreja é muito engessado. Que bom exemplo também esses irmãos dão para a gente, né? Deram para nós aqui através da sua palavra. Buscavam esse equilíbrio. Que bom. E eles faziam isso conforme o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles faziam isso com muita alegria e com muita reverência, cheios de temor, sinceridade do coração. Outro fruto do Espírito aqui, que é a alegria de estar na presença de Deus e a alegria de estar juntos uns com os outros. O culto era muito alegre, o culto era um culto alegre, reverente, com muita reverência, mas muito alegre, com liberdade no Espírito Santo de Deus para louvar a Deus. Tinham liberdade no Espírito, tinha ordem, não tinha bagunça, mas tinham liberdade no Espírito, estavam alegres, reverentes, cheios de temor, sinceridade do coração, faziam isso no templo e nos lares. Interessante que aqui a gente vê que quando os irmãos partem, alguns irmãos vendiam suas propriedades, a gente vê que eles não vendiam todas as suas propriedades, porque eles continuam se reunindo nos lares. Mas compartilhavam parte de seus recursos para abençoar. Louvado seja Deus, porque nós hoje podemos adorar a Deus com liberdade no culto, na igreja, um pouco mais de estrutura formal, como nós temos aqui, um começo, meio e fim, ok? Mas que liberdade que nós temos de fazer isso aqui na igreja, que liberdade que nós temos de fazer isso também nos lares. Que bênção! Poder louvar a Deus assim, que liberdade que nós temos. E nós precisamos valorizar mais isso. Precisamos valorizar mais isso. Não é? Que privilégio que nós temos. E o último ponto, a última marca de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que eu e você queremos ser cada vez mais. Reconhecemos que nós precisamos melhorar em muitos aspectos. E com a graça de Deus e com o apoio, a ajuda, a capacitação do Espírito Santo, devemos buscar isso. É que ela se dedicava ao evangelismo e ao anúncio do evangelho. Vamos lá ler o versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Outra marca, a igreja que cumpre a sua missão, anunciar o evangelho da graça de Deus, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos à igreja.
Esta é a última marca que eu mencionei aqui. A última marca e evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela zela e se preocupa também com a sua missão, pregar o Evangelho. Amém? Uma igreja comprometida com a sua missão. E como que ela fazia isso? Através do ensino, através da pregação, através do testemunho diário, através da comunhão. Isso chamava a atenção das outras pessoas. Que povo unido, diferente, que povo que adora esse Deus vive verdadeiro. E a palavra de Deus diz que junto com as orações, junto com a adoração, junto com o testemunho, haviam sinais, milagres e curas que acompanhavam esta igreja. E como Paulo falou aqui, nós continuamos crendo no poder de Deus, crendo que Deus opera milagres, restauração, libertação. A igreja continua fazendo isso. E é assim que o Senhor salvava e acrescentava as pessoas à igreja, não é? Interessante que Deus acrescentava essas pessoas que iam sendo salvas aonde? A quê? A igreja. Salvação e filiação à igreja caminham juntas. Ninguém é salvo em Cristo Jesus para andar sozinho, para ter um andar solitário, peregrino solitário por este mundo afora. Não. Você é chamado para fazer parte de uma família da fé, uma igreja. Quer você aceite ou não. É assim. Porque você e eu precisamos da igreja. Imperfeita, mas habitada pelo Espírito Santo de Deus. Imperfeita por nossa causa, né? Não por causa de Deus. Deus, Ele salva, capacita, edifica homens e mulheres, capacita, edifica a sua igreja e envia ela ao mundo para anunciar as boas novas de salvação. Nós precisamos nos relacionar com o mundo aqui pessoas. Nós somos chamados a não amar o mundo, o sistema, mas amar as pessoas. Não é? E esse é o nosso desafio constante, inclusive nós falamos isso aqui pela manhã. E o resultado disso tudo é que o próprio Deus agia por meio da sua igreja, acrescentando os que iam sendo salvos a ela, a igreja, conforme o versículo 47. E como eu falei, não tem como ser crente solitário, isolado. Nós precisamos do corpo, nós precisamos da igreja. E Coríntios está lá, capítulo 11, 12, 13. Veja que nós precisamos uns dos outros e fala sobre o corpo de Cristo. E o quanto nós precisamos uns dos outros, apesar das nossas dificuldades, lutas e falhas, né? Ser salvo em Cristo Jesus e pertencer à igreja são duas coisas que caminham muito juntos, que caminham juntos, não tem como ser diferente. Queridos, eu desejo ser cheio do Espírito Santo junto com você. Eu desejo que a comunidade evangélica do Jardim Colorado, eu desejo, junto com todos os pastores dessa igreja, junto com todos os membros dessa igreja, e eu creio que você também deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, sermos usados pelo Senhor. Nós queremos continuar comprometidos e zelosos com a palavra de Deus. Queremos e desejamos e queremos e precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós queremos e desejamos adorar a Deus na igreja, nos lares. Nós queremos e desejamos continuar anunciando o Evangelho, as boas novas de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queremos cumprir o ID de Jesus, apesar de todas as nossas lutas e dificuldades. Eu não falo, quando eu falo nossas, não é as nossas somente aqui da comunidade evangélica do Jardim Colorado, mas de todas as igrejas, né? Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos encha do seu Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a comunidade evangélica no Jardim Colorado, a qual eu tenho o privilégio de fazer parte, junto com você, a qual eu tenho a oportunidade de crescer junto com você a cada dia, nos momentos bons, nos momentos difíceis, mas estou sempre aprendendo com todos vocês, né? E que Deus encha a sua igreja, espalhada por todo este mundo, do seu Santo Espírito,
para que continue cumprindo o seu propósito. E a gente vê o resultado, né? E é muito interessante, depois você, com calma, leia Atos. É muito interessante que no capítulo 1, versículo 15, essa igreja começou com 120 membros. Essa igreja. Depois ela foi para 3.000 membros, depois ela foi para 5.000 membros. Depois o Atos capítulo 5, 14, diz que uma multidão foi acrescentada a esta igreja, e quando ela fala multidão é porque já passou, né? Esse número aumentou bastante. E depois diz que essa igreja se expandiu pela Judéia, Galiléia, Samaria. E depois diz que essa mesma igreja que começou com esse pequeno número de cristãos comprometidos e cheios do Espírito Santo, se espalhou por todo o mundo. Está registrado também em Atos capítulo 16, versículo 5. E nós queremos ser parte disso, nas mãos de Deus. Amém?